Hoje nasce um novo dia e com ele nasce também uma nova oportunidade de se aproximar de Deus de maneira consciente, profunda e verdadeira. Nesse início de manhã, antes que os pensamentos acelerem, antes que as preocupações tomem espaço, antes que o peso das responsabilidades tente dominar o seu coração, permita-se parar por alguns instantes. Permita que a sua alma se acalme. Permita que o seu interior encontre descanso. Este não é apenas mais um amanhecer comum. Este é um convite, um chamado silencioso para confiar novamente. Um convite para entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que tem pesado, tudo aquilo que tem te cansado, tudo aquilo que tem ferido por dentro. Coloque diante do Senhor o cansaço acumulado, as preocupações que insistem em voltar à sua mente, as injustiças que você enfrentou e que talvez ninguém tenha percebido, as dores que foram engolidas em silêncio, as situações que parecem injustas demais para suportar. Hoje, à luz do Salmo 37, você é convidada a tomar uma decisão espiritual, descansar na justiça do Senhor. Não na justiça humana que falha, que se corrompe e muitas vezes recompensa o que é errado, mas na justiça de Deus que é perfeita, fiel e que jamais abandona aqueles que confiam nele. O Salmo 37 nos lembra que o Senhor sustenta os que colocam nele a sua confiança e faz resplandecer a justiça dos justos com a luz clara do dia. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando o mal parece prosperar, mesmo quando a mentira parece ter voz mais alta, neste momento, escolha silenciar o coração. Respire profundamente. Traga sua atenção para a presença de Deus. Permita que esta oração da manhã seja um espaço de refúgio, um lugar seguro, onde você possa descansar, confiar e renovar a esperança. Agora, com o coração aberto, vamos ouvir a palavra do Senhor, revelada no Salmo 37. Uma palavra antiga, mas viva, uma instrução profunda que atravessa gerações e continua falando aos corações que desejam viver com justiça, mansidão e confiança, mesmo em meio às adversidades. Que essa palavra não seja apenas ouvida, mas acolhida. Que não fique apenas na mente, mas desça ao seu coração. Que produza descanso, clareza e fé. Não permita que o seu coração se irrite por causa daqueles que praticam o mal. Não alimente inveja ao observar pessoas que agem com injustiça, mas que aparentemente prosperam, pois a prosperidade dos maus é passageira. Eles murcham como erva do campo e desaparecem como o verde que seca ao sol. Confie no Senhor. Escolha fazer o bem. Permaneça na terra com integridade e viva em segurança. Encontre a sua alegria no Senhor.
e Ele colocará no seu coração desejos alinhados com a vontade dEle e cuidará de realizá-los no tempo certo. Entregue ao seu caminho ao Senhor. Deposite nele as suas decisões e seus planos e suas incertezas. Confie, porque Ele age, Ele faz, Ele se manifesta. O Senhor fará brilhar a sua justiça como a luz do amanhecer e tomará claro o seu direito como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor, espere com paciência, não se perturbe ao ver alguém prosperar usando caminhos tortuosos, nem se irrite com quem trama o mal. Abandone a ira, deixe o furor, não permita que a indignação governe o seu coração, pois isso conduz apenas à sua destruição interior. Os que praticam o mal terão fim, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Dentro de pouco tempo, o ímpio não existirá mais. Você olhará para o lugar onde ele estava e não o encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e experimentarão abundante paz. O ímpio planeja contra o justo, range os dentes contra ele, mas o Senhor observa tudo e sabe que o dia do ímpio está se aproximando. Os maus puxam a espada, armam o arco, tentam derrubar o pobre e o necessitado, buscam destruir os que caminham com retidão, mas a própria espada atravessará o coração deles e seus arcos serão quebrados. É melhor ter pouco com justiça do que possuir grandes riquezas adquiridas com injustiça. Os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece o dia dos íntegros e a herança deles permanece para sempre. Eles não serão envergonhados no tempo da adversidade e nos dias de escassez serão sustentados. Os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor desaparecerão, como a beleza passageira dos campos, como funciona que se dissipa no ar. O ímpio toma emprestado e não devolve, mas o justo é compassivo e generoso. Aquele que o Senhor abençoa herdarão a terra, e os que se afastam de sua justiça serão eliminados. O Senhor firma os passos daqueles que lhe agrada, mesmo que tropece, não ficará caído, porque o Senhor o segura pela mão. Fui jovem e agora envelheci, mas nunca vi o justo abandonado, nem seus filhos mendigando o pão. O justo é sempre compassivo, sempre disposto a ajudar, e sua descendência se torna bênção. Afasta-se do mal, escolha o bem, e você terá um lugar seguro para habitar. O Senhor ama a justiça e jamais abandona os seus fiéis. Eles são preservados para sempre, enquanto a descendência dos ímpios desaparece. Os justos herdarão a terra e nela habitarão por
toda a vida. A boca do justo fala sabedoria, sua língua proclama o que é correto. A lei de Deus está guardada em seu coração e seus passos permanecem firmes. O ímpio observa o justo e procura uma oportunidade para destruí-lo, mas o Senhor não o entrega em suas mãos, nem permite que seja condenado injustamente. Espere no Senhor, permaneça no caminho dele, e ele o exaltará para herdar a terra. Quando os ímpios forem eliminados, você verá. Vi o ímpio arrogante prosperar como árvore frondosa em solo fértil, mas logo passou. Procurei e já não estava mais ali. Observe o íntegro, considere o justo. Há futuro para quem vive em paz. Os rebeldes, porém, serão destruídos, e o futuro dos ímpios será interrompido. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles no tempo da angústia. O Senhor ajuda, livra e resgata. Ele salva aqueles que nele se refugiam. Senhor Deus, neste amanhecer, eu me apresento diante de Ti com o coração aberto, despido de defesas, consciente da minha necessidade da Tua presença. O dia ainda começa a nascer e eu não quero iniciar essa jornada correndo, carregando ansiedade, medo ou angústia. Não quero permitir que as preocupações tomem o controle da minha mente antes mesmo de eu se lembrar quem Tu és, Senhor. Por isso, nesse momento eu paro, respiro profundamente e me coloco sobre o Teu cuidado. Tu és o meu refúgio seguro, a minha rocha firme, o meu abrigo constante, em tempos de calmaria e também em tempos de tempestade. Nessa oração da manhã, inspirada no Salmo 37, eu declaro com consciência e fé que a minha esperança está em Ti. A minha confiança não está apoiada apenas naquilo que os Teus olhos conseguem enxergar, mas nas promessas que saíram da Tua boca e que permanecem vivas e verdadeiras. Tu conheces tudo que ficou pendente de ontem, conhece as conversas que não aconteceram, as respostas que não vieram, as portas que pareciam certas, mas se fecharam. Tu conhece também as feridas que ninguém vê, aquelas dores silenciosas que carrego por dentro, os medos que às vezes esconde atrás de um sorriso para não preocupar ninguém, as inseguranças que tentam disfarçar com toda a força exterior. Tu sabes das injustiças que enfrentei em silêncio, das situações que eu fui mal interpretado, julgado sem defesa, tratado com dureza ou ignorado sem explicação. Senhor, Tu conheces as palavras que me feriram profundamente, aquelas frases ditas sem cuidado, aquelas acusações que não responderam à verdade,
aquelas promessas que foram quebradas e deixaram marcas. Tu sabes das decisões erradas que tomei, dos caminhos que escolhi sem maturidade, das oportunidades que sinto que me foram tiradas, o que perdi por não saber agir no momento certo. Mesmo assim, hoje eu escolho crer que tu és um Deus de justiça, crer que tu não és indiferente ao que eu vivi, crer que nada do que aconteceu passou despercebido diante dos teus olhos. A tua palavra afirma que não serão envergonhados aqueles que esperaram em ti. Por isso, nessa manhã, eu me aproximo para colocar diante de ti cada área da minha vida, onde preciso ver a justiça e a tua esperança se manifestarem de forma clara. Coloco diante de ti, Pai, a minha família, as tensões que existem, as palavras não ditas, as feridas antigas que ainda doem quando são tocadas. Coloco diante de ti a minha vida profissional, os desafios diários, as pressões constantes, as injustiças que às vezes surgem no ambiente de trabalho. Coloco diante de ti as minhas finanças, as preocupações com amanhã, os medos que surgem quando o dinheiro parece não ser suficiente, quando as contas se acumulam, quando o futuro parece incerto. Nada disso quero esconder do teu olhar, Senhor, porque sei que tu cuidas de mim como um pai cuida de um filho. Enquanto o mundo muda muitas vezes e tudo parece recompensar a mentira, a corrupção, a desonestidade e a injustiça, eu decido hoje levantar os meus olhos para ti e lembrar que tu vês além das aparências. Tu vês o coração, tu conheces as intenções, tu sabe quem age com verdade e quem reconstrói e constrói prosperidade sobre bases frágeis. O Salmo 37 me ensina a não me inquietar por causa dos que praticam o mal, a não alimentar inveja daqueles que parecem prosperar por caminhos errados. Ensina-me que a prosperidade construída fora da tua justiça é passageira, enquanto a vida sustentada por ti permanece firme. Por isso, Senhor, nesta oração da manhã, eu escolho começar o dia com essa verdade gravada no meu interior. Tu não te esqueces de quem confia em ti. Tu afirmas os passos daquele que se apoia na tua palavra. Tu levantas o que foi humilhado. Tu fortaleces aqueles que sentem-se cansados. Que essa oração na justiça e esperança no Senhor marque o tom de todo o meu dia. Que cada pensamento seja filtrado pela tua verdade. Que cada palavra seja guiada pela tua sabedoria. Que cada decisão seja tomada à luz da
tua vontade. Aqui estou, Senhor, nesta manhã, para te ouvir, para descansar nas tuas promessas, para caminhar confiante sobre o teu cuidado, mesmo sem ter todas as respostas. Senhor, neste momento eu quero reconhecer algo fundamental. Tu estás aqui comigo agora. Não estou falando ao vazio, nem elevando palavras ao acaso. Estou me dirigindo a um Deus vivo, presente, atento, que conhece cada detalhe da minha história antes mesmo que eu consiga organizar tudo em palavras. Eu não oro a um Deus distante, frio ou indiferente. Oro a um Pai que caminha comigo, que conhece meus pensamentos antes mesmo que eles surjam formados, que enfrente minhas emoções quando nem eu mesmo consigo explicá-las. Enquanto muitos se levantam, já tomados pela pressa, pelo medo do que o dia pode trazer, pela ansiedade do que precisa ser resolvido, eu quero apenas aprender e a confiar em Ti, Senhor. Quero aprender a despertar, lembrando que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Que a Tua bondade não desperte do meu desempenho, nem dos meus acertos ou erros, mas do Teu amor fiel que não muda, que não oscila, que não se cansa de mim. Nesta manhã, Senhor, eu quero contemplar a Tua presença como quem observa o nascer do sol. A luz surge lentamente, quase imperceptível no início, mas aos poucos vai se dissipando as sombras, clareando os contornos, relevando aquilo que antes estava escondido. Assim, Tu ages na minha vida, nem sempre de forma imediata, nem sempre do jeito que eu espero, mas sempre da maneira perfeita. Pouco a pouco, Tu afasta o medo que paralisa. Pouco a pouco, Tu dissolve a culpa que pesa. Pouco a pouco, Tu enfraqueces a insegurança que insiste em voltar. E no lugar de tudo isso, vai preenchendo meu coração com uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da Tua presença constante. Mesmo quando eu não percebo claramente, mesmo quando os resultados ainda não aparecem, mesmo quando o silêncio parece maior do que as respostas, eu escolho crer que Tu estás agindo. Atrás das situações que hoje eu não entendo, existe um processo em andamento. Atrás das portas fechadas, existe proteção. Atrás da espera, existe amadurecimento. A Tua bondade, Senhor, é como um rio que nunca seca, ainda que em alguns momentos meus olhos só consigam enxergar um pequeno fio de água no meio do deserto. Esse rio continua correndo, continua sustentando, continua alimentando a esperança. Talvez nesse momento minha alma
esteja cansada. Talvez minhas forças pareçam estar menores do que ontem. Talvez o peso da caminhada tenha deixado marcas que só tu conheces. Ainda assim, a tua palavra me lembra que tu seguras a mão daqueles que confiam em ti, que mesmo quando tropeçam, não permanecem caídos, porque tu os sustentas. Ensina-me, Senhor, a tirar os olhos da injustiça que vejo ao redor e a fixá-los na tua fidelidade, que permanece firme de geração em geração. Ensina-me a não medir a minha vida pelo sucesso aparente dos outros, nem pela rapidez com que algumas coisas acontecem, mas pela profundidade do relacionamento que construo contigo. Que nesta manhã eu aprenda a descansar de verdade. Não um descanso de inércia, mas um descanso de confiança. Um descanso que nasce da certeza de que mesmo quando eu paro, tu continuas trabalhando. Mesmo quando eu não vejo, tu continuas cuidando. Mesmo quando eu não entendo, tu continuas sendo bom. Senhor, ao meditar no Salmo 37, minha mente é conduzida a histórias daqueles que vieram antes de mim, homens e mulheres, que enfrentaram injustiças profundas, de esperas prolongadas, situações que humanamente pareciam sem solução, Senhor, mas que escolheram confiar em Ti. Eu me lembro de José, um jovem que recebeu sonhos vindos de Ti, mas que, em vez de viver imediatamente que lhe foi prometido, passou por rejeição, traição e abandono. Traído pelos próprios irmãos, vendidos como escravo, acusado injustamente, esquecido em uma prisão. Aos olhos humanos, sua trajetória parecia marcada por perdas excessivas. Mas tu, Senhor, estava com ele em cada etapa. Estava com ele na casa de Potifar. Estava com ele na prisão. Estava com ele no silêncio da espera. Transformaste a traição em caminhos para o propósito. Transformaste a humilhação em honra. Transformaste a injustiça em testemunho. A vida de José me ensina que mesmo quando tudo parece dar errado, tu está organizando algo maior. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está transformando a minha vida agora em algo maior. Eu creio, Senhor. Lembro-me também de Daniel, um homem que decidiu permanecer fiel em meio a um ambiente hostil, cercado por inveja, intrigas e leis injustas. Daniel não negociou sua fé, não se calou diante da pressão, não se curvou diante do medo.
E quando foi lançado na cova por leões, por fazer o que era certo, parecia que a maldade havia vencido. Mas tu, Senhor, enviaste teu anjo, fechaste a boca dos leões e transformaste uma sentença de morte em prova viva da tua proteção. A história de Daniel me lembra que os planos dos injustos nunca serão maiores do que o teu cuidado, Senhor. Que nenhuma armadilha é forte o suficiente para anular a tua intervenção quando alguém decide confiar em ti. Muitos dos salmos nasceram nesses períodos, salmos que falam de confiança, de entrega, de descanso na justiça de Deus. Davi me ensina que esperar não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Ensina-me, Senhor, a esperar como Ele esperou. E como não lembrar de Pedro, um discípulo impulsivo, cheio de amor, mas também cheio de falhas. Pedro te negou, errou, chorou amargamente. Ainda assim, tu o não descartaste. Tu o restauraste, tu o chamaste novamente, tu o transformaste em um pilar para os outros. Essas histórias, Senhor, me mostram que o Salmo 37 não é apenas teoria, é verdade viva, é promessa cumprida. Tu cuidas dos que confiam em ti, tu sustenta os que se apoiam na tua palavra, tu fazes brilhar a justiça no tempo certo. Senhor, neste momento, eu quero te apresentar com sinceridade e profundidade as áreas práticas da minha vida. Aquelas que muitas vezes me preocupam mais, aquelas que exigem decisões constantes, aquelas onde as injustiças costumam doer de forma mais concreta. Tu sabes que muitas vezes me sinto dividido entre tantas escolhas. São muitas vozes, muitas opiniões, muitos caminhos possíveis. Às vezes, não sei qual decisão tomar, para onde seguir, o que deixar para trás. Por isso, nesta manhã, eu me aproximo com humildade e faço aquilo que o Salmo 37 me ensina. Eu te entrego o meu caminho, coloco diante de ti os meus planos, os projetos que estão apenas começando, os sonhos que parecem distantes, as ideias que ainda não ganharam força. Não quero caminhar apoiado apenas na minha própria compreensão, porque sei que meus pensamentos são limitados e minha visão é curta. Os teus caminhos são mais altos do que os meus, e os teus pensamentos são pensamentos de paz, não de destruição. Senhor, entrego-te a minha vida profissional, entrego-te o meu trabalho,
ou a ausência dele. Tu conhece as lutas diárias, as pressões constantes, as cobranças excessivas, os ambientes difíceis. Tu sabes, Senhor, dos momentos em que me sinto invisível, desvalorizado ou tratado com injustiça. Há situações que me esforço, faço o que é correto, ajo com integridade, mas ainda assim não sou reconhecido. Há momentos em que vejo pessoas prosperando por caminhos tortuosos, enquanto eu sigo tentando fazer o certo. Nesses momentos, Senhor, o Salmo 37 fala comigo e me lembra: não vale a pena abandonar a justiça para alcançar os resultados rápidos. Peço-te sabedoria para lidar com os colegas, líderes e pessoas difíceis. Dai-me paciência quando sou provado. Dai-me discernimento para saber quando falar e quando silenciar. Dai-me excelência para realizar tudo como se fosse para ti, mesmo quando ninguém está olhando. Que se fecharam as oportunidades que pareceram perdidas. Não quero carregar o peso da amargura, nem do ressentimento. Prefiro confiar que, no teu tempo, farás resplandecer a minha causa como a luz do dia. Renovo também a minha esperança, mesmo quando o mundo parece caótico, mesmo quando as notícias falam de violência e corrupção. Eu escolho lembrar: tu continuas sendo o Senhor da história. Tu és a minha rocha inabalável, o meu refúgio seguro, a minha esperança firme. Que esse dia seja marcado por mais confiança e menos preocupação, por mais oração e menos comparação, por mais gratidão e menos queixa. Que ao final desse dia eu possa olhar para trás e reconhecer: eu não caminhei só. Tu estivesse comigo em cada passo. Em nome de Jesus. Amém.